Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre funções. Então, dentro de uma perspectiva de uma introdução ao cálculo diferencial integral, nós precisamos entender o que significa uma função, ou o que representa essa função e sua definição. Então, para isso precisamos de alguns conceitos como de conjuntos numéricos, que já foi tratado em aulas anteriores. Bom, a definição pura de uma função nada mais é que uma implicação de um conjunto A num conjunto B, onde essa implicação é o que nós chamamos de função. Então aqui nós definimos x como uma variável independente e y ou f de x como uma variável dependente. Então os dois conjuntos, um conjunto é composto pelas variáveis independentes e o outro conjunto é composto pelas variáveis dependentes. A relação entre esses dois conjuntos é o que a gente chama de função. E aí essa função vão ter várias formas, né? Que é o que a gente vai estudar agora. Bom, a definição direta, então, dos conjuntos A e B, x pertence ao conjunto A, y pertence ao conjunto B. As implicações entre x e y, ou entre A e B, basicamente, é a função que rege A em relação a B. Então, aqui nós temos uma tabela de valores entre x e B. Veja, quando x vale menos 2, B vale menos 6. Quando x vale menos 1, y vale menos 3. Quando x vale 0, o b também vale 0. Ou seja, essa é a relação que eu tenho entre o conjunto A e o conjunto B. Essa relação vai ser dada por uma função. Então, essa função pode ser um polinômio, pode ser uma função trigonométrica, um seno, um cosseno, uma tangente, pode ser uma função exponencial, pode ser uma função log e assim sucessivamente. Uma função composta por parte de um log, parte de um polinômio. Então, vamos entender alguns casos específicos de funções. Bom, o primeiro caso aqui é uma função do primeiro grau, que relaciona o conjunto A com o conjunto B. Então, veja, para mim gerar esses valores da tabela A e B, basicamente eu estou seguindo a lei de composição 3x, ou seja, f de x igual a 3x. Ou seja, esse meu y é o meu f de x. Então, quando x vale menos 2, eu vou ter 3 vezes menos 2. Isso vai dar menos 6. É o valor correspondente do y. E assim eu posso determinar todos os valores da tabela, ou seja, calcular todas as relações dos infinitos elementos de A com B, onde a função que compõe essa tabela, ou essa relação, é uma função do primeiro grau, y igual a 3x, ou f de x igual a 3x. Outra coisa importante de uma função é os zeros da função. O que significa os zeros da função? Significa eu determinar os valores de x para quando o f de x é nulo, ou para quando esse y é nulo. Então veja, se eu fizer isso para uma função do primeiro grau, basicamente eu vou ter que igualar essa função a zero e determinar o valor do x. Então veja aqui no caso específico, eu tenho uma função f de x que vale 2x menos 4. Então eu vou ter 2x menos 4 igual a 0. Para mim determinar o valor desse x, basta eu passar o 4 para o outro lado da equação, dividido por 2. Isso vai dar 2. Então, o f de x, para quando o x vale 0, é o f2. E assim sucessivamente. Eu posso determinar para qualquer função o seu zero. Bom, e quando essa equação não for uma equação do primeiro grau? Ela for uma equação do segundo grau. Como que eu determino os zeros da função? Porque veja que agora vai gerar um polinômio do segundo grau. Né? Quando eu tenho uma equação do primeiro grau, eu gero um polinômio do primeiro grau. É mais fácil de eu determinar esse valor de x. Mas agora quando a equação é do segundo grau, quando isso acontecer, for uma equação do segundo grau, eu vou conseguir determinar utilizando a fórmula de Bhaskara. Tá? Veremos para frente como isso funciona. Outra coisa, se eu não quero calcular o zero da função, mas se eu quero calcular um valor numérico dessa função, como que eu faço para determinar, por exemplo, o f de x igual a 1, por exemplo, ou a menos 1? Como que eu faço para determinar esse valor? Basta eu substituir no lugar da função
eu substituir no lugar da variável o valor que eu quero determinar. Como eu estou querendo determinar o f de menos 1, então eu vou substituir aqui no lugar do x o valor de menos 1. E aí eu vou determinar o valor numérico dessa função. Ou seja, eu digo que o f de menos 1 é igual a 3. Se eu quero calcular o f de 0, eu vou substituir no lugar do x o valor do zero. É diferente do f0, o f de x0. Agora eu estou determinando o valor para quando a variável é nula e não a função é nula. Tá? Então aqui eu quero encontrar o valor para quando x vale 0. Então eu vou substituir no lugar do x o zero. Então 0 ao quadrado vai ser 0, mais 2 vai resultar no valor 2. O terceiro exemplo, eu vou calcular o f para quando x é 3. Então, qual é o valor da função f de x para quando x é 3? Vou substituir 3 ali, ao quadrado, e isso vai me dar 9 mais 2, 11. E aí eu consigo determinar o valor do f de x, para quando x é igual a 3, o valor desse f. Então, eu posso determinar o zero da função, caso anterior, e também posso determinar por um valor numérico a função quando eu tenho a variável x valendo um valor específico, que pode ser entre menos e mais infinito. Qualquer valor que eu colocar ali, eu consigo determinar esse valor do f de x, desde que não tenha nenhuma restrição matemática, se for uma função onde haja uma indeterminação, por exemplo, uma raiz negativa, algo do tipo. E a representação gráfica de uma função? Porque, veja, toda vez que eu falo que uma função, eu tenho basicamente variáveis que somam, subtraem, multiplicam, agem de alguma maneira, formando polinômios e assim sucessivamente. Eu posso fazer o quê? Posso fazer uma representação gráfica, ou seja, um desenho geométrico dessa função. Isso é de extremamente importância para nós entendermos o comportamento, por exemplo, da função. Ou seja, para me representar graficamente uma função, eu vou usar o famoso plano cartesiano. O plano cartesiano foi desenvolvido por René Descartes, onde você consegue colocar dois eixos fazendo um ângulo de 90 graus e associar esses dois eixos às variáveis dependentes e independentes, fazendo com que o desenho emergente entre esses dois eixos seja a representação gráfica da função f de x. E aí sabemos, por exemplo, que sempre um polinômio do primeiro grau, ou seja, uma equação do primeiro grau, vai gerar uma reta como figura geométrica. Uma equação do segundo grau sempre gera uma parábola, por exemplo. São funções conhecidas, famosas. E assim, tem outras funções a qual geram figuras conhecidas, como a gente temos a hipérbole, elipse, que são da família também das equações aí de segunda ordem. Os gráficos são importantes para quê? Geralmente para relacionar essas variáveis. Porque veja que a nossa perspectiva aqui é entender a aplicação desse cálculo diferencial integral, dessas funções agora de início, para a utilização de grandezas reais, grandezas mensuráveis. Então, quando eu quero relacionar, por exemplo, uma grandeza que existe com outra grandeza que existe, eu olhando um gráfico, às vezes eu tenho uma sensação mais fácil de analisar esses dados, esses números. Esse gráfico que eu trouxe de exemplo aqui tem a ver com taxa de desemprego dos anos de 1998 a 2002, em porcentagem. Então aqui eu tenho a porcentagem em relação ao período, ou seja, como que variou o desemprego nesses 4 anos analisados, basicamente, de 98 a 2002, onde cada linha representa a figura geométrica da relação entre a porcentagem de desemprego e o período de tempo associado. Então veja que fica interessante, eu consigo fazer uma análise mais criteriosa aí, nesse caso, ou eu consigo observar melhor o que está acontecendo com esses dados. Como que eu monto essa representação gráfica? Usando esse plano cartesiano. Bom, primeiro eu tenho que ter os pares ordenados, que são os pontos, os valores atribuídos a x e os valores atribuídos a y. E aí eu vou fazer uma marcação, fazendo duas retas paralelas, uma em relação ao eixo x, a outra em relação ao eixo y. Onde essas duas retas se encontrarem, eu vou marcar o meu ponto adjacente. Veja, no exemplo citado aqui, eu tenho um ponto ordenado A, 1, 3. Isso significa o quê? A, x de y. Essa é a nomenclatura que a gente utiliza. Sempre o primeiro valor está atribuído a x e o segundo valor está atribuído a y. Então aqui, como eu tenho 1 e 3, eu sei que 1 é x e 3 é y. Então eu vou representar isso no plano cartesiano. Então o ponto A,
1 para x e 3 para y. Passo uma reta paralela ao eixo y e uma reta paralela ao eixo x. Onde os pontos se encontrarem é onde eu vou marcar o pontinho A. Então está representado aqui o ponto A. Vou limpar aqui para ficar fácil a visualização. Vamos representar o ponto B. O ponto B tem coordenadas -1 e 2. Ou seja, o valor de x, -1. Isso significa que está num quadrante negativo. Então eu vou pegar aqui o valor de -1 para B e 2 para y. Está aqui em cima. Fazer o mesmo esquema, passar as duas retas. Onde se encontrar, eu marco o ponto. Então aqui eu tenho B em -1 e 2. E assim sucessivamente. O ponto C, por exemplo, está em -2 e 2. E -2. Então, como os dois valores estão negativos, o ponto C está no quadrante negativo ali abaixo do eixo X e à esquerda do eixo Y. Bom, para você construir o gráfico, então, recomenda-se o quê? Que você construa a tabela com os valores de x e y da função dada. Ali no exemplo anterior não tinha nenhuma função, foram valores aleatórios. Mas eu vou ter uma função e a partir dela eu vou construir essa tabela de valores e aplicar no plano cartesiano. Cada par ordenado associado a um ponto do plano cartesiano e aí sim esboçar o gráfico para ver se ele é uma curva, se é uma reta, uma parábola e assim sucessivamente. Então, o exemplo de uma equação do primeiro grau, como eu havia dito, vai dar uma reta. Então, aqui a função dada é 2x mais 1. 2x mais 1. O que a gente faz? Você vai atribuindo valores a x e determinando os valores do y. Então, quando x for 0, o y vale 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Quando x for meio, o y vai valer 2. 2 vezes meio vale 1. 1 mais 1 vale 2. Depois, quando x for 1, o y vai valer 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E assim sucessivamente. Eu posso montar uma tabela com a quantidade de valores que eu desejar. Para uma reta ou para uma equação do primeiro grau, apenas 2 pontos já basta para mim saber qual é a orientação dessa reta. Então, nós recomendamos que faça mais, pelo menos uns 4 pontos para a reta, para você ter certeza de que realmente a reta está certa a qual você está traçando. E aí, depois de fazer a tabela, basta você representar os pontos associados a x e y, e aí você pode traçar a reta, saindo do primeiro ponto até o último ponto calculado. Então, essa é a reta que representa graficamente a função 2x mais 1. Podemos fazer também, a partir do gráfico, a análise do sinal, para saber se essa função é crescente ou decrescente. Então, quando a função reta é crescente, nós temos essa representação gráfica. Nós temos a primeira representação gráfica, nesse sentido. Quando a reta é decrescente, nós temos essa representação gráfica, nesse sentido. Então, notem a diferença entre os dois gráficos. E quando eu tenho uma parábola, por exemplo, ela pode ser crescente em uma determinada parte e depois decrescente em outra parte. Ser crescente ou decrescente significa se está aumentando os valores ou diminuindo. Lembrando que o aumentativo no sentido positivo do gráfico e a diminuição no sentido negativo. Os tipos mais comuns de funções, que é o que a gente vai utilizar bastante na disciplina, então é do primeiro grau, segundo grau e exponencial. Aqui está a representação genérica da função do primeiro grau, onde esse A e esse B, ele pertence ao conjunto dos reais, certo? São números reais quaisquer. A mesma coisa vai acontecer para a equação do segundo grau. Nota que a diferença entre a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau está com o expoente da variável. Então, x é a variável. Quando eu tenho a equação do primeiro grau, o índice dessa variável é 1. Na equação do segundo grau, o índice da variável é 2, ou seja, um polinômio de segundo grau. A função exponencial acontece o seguinte, a variável está no expoente e a base é a. A também vai ser um número real. Então, eu tenho a elevado à variável x. E aí,
não é diferente do polinômio, por quê? Porque no polinômio é a variável que está elevada a um índice. Na equação exponencial, ao contrário. As aplicações das funções são diversas. Por exemplo, na física, para me descrever o movimento de um corpo, eu tenho uma função espaço em relação ao tempo. É bastante comum eu dizer função posição, ou seja, posição em relação ao tempo. Voltar. Na física, é interessante eu ter, por exemplo, funções como posição e tempo. Isso é uma relação entre o espaço e o tempo. Então, isso geralmente pode ser uma função do primeiro grau, do segundo grau. Se for uma função de onda, por exemplo, vai ser uma função trigonométrica, um A cosseno de ômega t ali mais delta. Então, vai relacionar variáveis umas com as outras. A mais comum que a gente tem aí estudado é a velocidade, aceleração, espaço, que está associada à posição e tempo. Outro exemplo da aplicação de funções na economia. Por exemplo, o preço de uma mercadoria em função da quantidade dessa mercadoria vendível. Então, se eu tenho lá um determinado produto que, a partir de uma determinada quantidade que eu vendo desse produto, esse preço sofre variação, então eu tenho uma relação entre quantidade e preço. Outro exemplo na biologia, sobre a população de um crescimento de uma bactéria, por exemplo. Então, eu tenho um determinado meio que estou cultivando ali uma bactéria. Qual é a proporção que essa bactéria cresce em função da temperatura do meio? Se eu mantenho uma temperatura de 5 graus Celsius, essa bactéria cresce a que proporção? 50 graus Celsius, a que proporção que essa bactéria cresce? Então, eu consigo criar essas duas variáveis, o crescimento populacional da bactéria em função da temperatura do meio que ela está. E aí eu posso tirar uma função disso. Então, esses tipos de aplicações são infinitos das funções. Basicamente, todas as variáveis dependem umas de outras. Então, a variável sempre vai ter uma variável y independente, sempre vai existir uma variável x dependente e assim sucessivamente, para me construir essa ideia de função e aplicar nas mais diversas áreas do conhecimento. Bom, espero que a aula tenha sido proveitosa, vocês resolvam os exercícios do material para ter um melhor proveito e entendimento e tirar dúvidas com o professor na plataforma. Até a próxima.